Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos agora fazer a nossa aula de revisão e complementação de genética molecular, leis de Mendel, sistema BO e RH. Meu nome é Jairo Freitas e eu sou professor do MSU, Movimento Sem Universidade. Aos alunos do MSU que não tiveram tempo de concluir a sua aula, por questões de dúvidas que surgiram na sala, acompanhem atentamente este material e façam as questões que serão disponibilizadas no grupo. Então, vamos começar. Primeiro, vamos ver o que é genética. A genética é a ciência, o ramo da ciência que estuda a natureza da transferência de características hereditárias, como bem discutimos já em sala de aula. Como também já discutimos, vou só repassar para fazermos esta breve revisão. A genética é importante devido à sua vasta influência em nossa vida, como, por exemplo, no diagnóstico e tratamento de doenças genéticas. Na alimentação, nós discutimos sobre os alimentos transgênicos, fizemos uma diferenciação entre a seleção artificial e os alimentos transgênicos, citando o caso do Chester, da Perdigão ou da Sadia, não me lembro o nome da marca, nesse caso em que muitos afirmavam que se tratava de um alimento transgênico, porém a marca afirma em nota que não se trata de um transgênico, e sim de uma seleção artificial, quando eles cruzaram animais com um porte mais avantajado e fizeram isso repetidas vezes em várias gerações, até se obter o Chester, que é uma ave com um porte físico bem avantajado. Aí cabe a pergunta, né? Todo alimento transgênico foi manipulado em laboratório? Sim, para ser um alimento transgênico, tem que ser manipulado em laboratório. E, como já discutimos, existem diferenças e semelhanças entre manipulação genética e seleção artificial. A manipulação genética envolve toda uma rede complexa de tecnologias para poder influenciar diretamente a seleção de características, né, onde nós vamos inserir aquilo que nós queremos manifestar. Por exemplo, podemos inserir num determinado organismo um gene que torna-o resistente a determinada praga, enquanto na seleção artificial nós fazemos esta seleção de características, mas de uma forma mais indireta. Nós esperamos um determinado resultado, porém ele não é garantido, né? Nós trabalhamos muito aí com a probabilidade. E, portanto, por ser um processo mais simples, é mais barato. Falamos também sobre as questões éticas por trás da manipulação genética. Falamos sobre a eugenia, né, que seria a seleção de características para a composição de indivíduos humanos. No caso, a gente poderia selecionar a cor dos olhos, o tom da pele, entre outras características que tornariam nossa raça, quando eu falo raça, eu falo da raça humana, nossa espécie, melhor dizendo, muito menos plural. E quando eu falo nas implicações éticas por trás da manipulação genética, nós temos que pensar que não é simplesmente as implicações sobre aquilo que é, por exemplo, esse aspecto social, né, onde nós faríamos essa seleção e estaríamos discriminando uma parte da sociedade em relação à outra, no caso em que as pessoas com maior poder aquisitivo teriam as características que são ditas melhores, seriam tidos como mais saudáveis, e o que teria, claro, grande impacto, porém, a variabilidade genética dentro das espécies é muito importante até para o sucesso dessa espécie. Portanto, a eugenia é muito criticada não só nesse aspecto de seleção social, né, onde onde nós teríamos uma discriminação maior, mas sim também pelo aspecto de perpetuação da espécie. E quando eu falo perpetuação da espécie, entendam como que perpetuação significa a continuidade da espécie no tempo. Mas vamos, antes de começar efetivamente a falar sobre questões de genética molecular, leis de Mendel, sistema BO e RH,
vamos conhecer alguns termos, né? É claro que eu já falei isso nas salas, mas vale reforçar. Ácidos nucleicos são o material genético essencial à vida. Cabe aqui uma breve discussão sobre a questão da vida relacionada aos ácidos nucleicos. Como mais aprofundado dentro de sala, vou só revisar aqui. Toda forma de vida tem ácido nucleico, porém nem todo ácido nucleico faz parte de alguma forma de vida. E para exemplificar isso, lembrem-se do caso dos vírus, que não são considerados formas de vida, porém possuem ácidos nucleicos, ok? Aí, para mais informações sobre isso, consultem o material disponível ou então me procurem nas aulas, ao fim das aulas. Bom, os nucleotídeos. Os nucleotídeos são moléculas orgânicas que servem como monômeros na constituição dos ácidos nucleicos. Essa definição, a princípio, pode parecer um pouco complicada para quem a vê pela primeira vez. Porém, vamos lá. O que é um monômero? Primeiro, o que é uma molécula orgânica? Molécula orgânica é aquela molécula que é constituída de carbono, entre outras propriedades que a gente vê na química orgânica. Os monômeros, as moléculas orgânicas que servem como monômeros, são aquelas que serão utilizadas como partes de uma cadeia maior. Trocando em miúdos, né? Colocando, já que não cabe a nós aqui entrar nesse contexto químico, nós precisamos disso só para a parte de biologia, vamos classificar monômeros, para melhor entendimento, como uma parte de uma estrutura maior. Então, nós temos vários nucleotídeos que compõem uma estrutura maior, chamada ácido nucleico, ok? Nós temos os genes também, né? Os genes são trechos de ácido nucleico que codificam um determinado polipeptídeo. Então, para uma dada característica, nós teremos um determinado gene, porém, vale salientar que diferentes genes podem codificar uma mesma proteína ou uma mesma característica, tá? Essa ideia de um gene exatamente uma característica já caiu por terra, porque existem diferentes genes que podem produzir diferentes proteínas. O cromossomo é a peça de DNA espiralizado. Vale salientar, como já dito em sala também, que o cromossomo ele só é formado durante o processo de reprodução celular, ou seja, durante os processos de mitose e meiose. Nos outros momentos, a célula tem seu núcleo condensado, porém, o seu DNA condensado e espiralizado também, porém de outra forma. Para mais informações, consulte-me no fim da aula, porque isso já foi dito exaustivamente dentro de sala de aula, até com implicações mecânicas do porquê o cromossomo tem a sua forma característica. Os autossomos ou cromossomos somáticos são aqueles cromossomos que não estão ligados ao sexo, tá? Então, é bom lembrar isso, porque nós vamos ver várias questões sobre hereditariedade, ou sobre genética, né? Nós vamos ver falando sobre doenças autossômicas, e aí você pode precisar dessa palavrinha para poder entender toda a questão, ou até para eliminar algumas alternativas. Por exemplo, se lá fala que uma doença é autossômica, e em uma das alternativas fala que isso significa que ela está relacionada com o sexo, você já de cara descarta essa alternativa, porque você sabe que uma doença autossômica é aquela que não está relacionada ao sexo. Entretanto, os alossomos ou heterocromossomos são os cromossomos que são responsáveis pela determinação do sexo de um indivíduo. Mas mais do que simplesmente determinar o sexo, determina todas aquelas características relacionadas ao sexo, como a produção de hormônios, manifestação de características físicas, entre outras questões também pertinentes à sexualidade, ok? Os alelos são abstrações, são formas alternativas do mesmo gene, né? A gente já discutiu isso dentro de sala de aula, mostrando que nós não temos no DNA, ou no ácido nucleico, melhor falando, né? Nós não temos ali os alelos.
Por isso que a gente diz que os alelos são são abstrações, porque eles não existem na prática, porém, eles são representações que tornam mais simples a compreensão de como que ocorre a variação genética no tempo. Né? Nós vamos ver isso mais daqui a pouco, quando estivermos estudando as leis de Mendel. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Né? Nós falamos que os ácidos nucleicos são essenciais à vida, e aqui cabe mais um comentário, que o ácido nucleico ele armazena a informação na forma de ligações químicas, ok? Então, sabendo disso, nós temos dois ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. O DNA tem sua fita dupla, que a gente também chama de dupla hélice. As bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. As cadeias são muito longas, geralmente milhares de nucleotídeos. Localiza-se principalmente no núcleo e sua pentose é a desoxirribose. Por outro lado, o RNA, que é o ácido ribonucleico, tem somente uma fita, que a gente chama de fita simples. As bases nitrogenadas são as mesmas das do DNA, porém a gente vai trocar a timina, que é o T, pela uracila, que é o U. As cadeias são curtas, atingindo aí cerca de centenas de nucleotídeos apenas. Localiza-se principalmente no hialoplasma e sua pentose é a ribose. Quando eu digo localiza-se principalmente no núcleo, você tem que focar nessa palavra principalmente, quando eu estou falando do DNA, por exemplo. Porque ele realmente se localiza numa quantidade maior no núcleo, porém, o DNA também pode ser encontrado, aliás, ele é encontrado na mitocôndria das células animais, por exemplo, ou então ele pode ser encontrado nos cloroplastos das plantas. E continuando nessa questão da palavra principalmente, do outro lado, quando falamos de RNA e dissemos que ele se encontra principalmente no hialoplasma, que é uma das regiões do citoplasma, tá? Então, poderia falar, localiza-se principalmente no citoplasma. Por que eu digo isso? Porque o RNA ele também pode ser encontrado em outras regiões da célula, ok? Então, atentem para esse fato, principalmente, porque se uma questão definir isso como localiza-se apenas no citoplasma, aí cabe uma correção e essa alternativa está errada. Você sabendo disso, tem mais chances de atingir êxito nessa questão. Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra a diferença do RNA e do DNA. Essas estruturas orgânicas que nós vemos aqui, citosina, guanina, adenina e uracila, à esquerda, e à direita, citosina, guanina, adenina e timina, são as bases nitrogenadas. Nós temos que compõem os nucleotídeos. Não lembra o que é nucleotídeo? Volte um pouquinho à aula. Mas o que nós podemos ver aqui é o seguinte, a questão principalmente da dupla fita do DNA, que a gente chama de dupla hélice também, e a fita simples do RNA. Existem algumas representações diferentes para o RNA, alguns representam ele numa forma linear, né? Nós vamos ter uma linha reta, e essa linha reta é tida como o RNA, porém uma representação mais fiel considera a sua espiral, não sei, esqueci como é que fala a palavra, mas ele considera que ele também forma uma espiral. Claro que ele não tem a segunda fita, né? Então, por isso, até que sua hélice é menos, digamos assim, entortada. Porém, existem interações entre esses nucleotídeos fracas, claro, mas existem. E essas interações são suficientes para gerar uma deformação na forma física do nosso RNA. Bom, vamos falar agora sobre a replicação do DNA. Existem basicamente 3 hipóteses sobre a replicação do DNA e nós vamos discutir um pouco sobre elas porque já foi tema de questões. A primeira é a hipótese semiconservativa. Na hipótese semiconservativa, acredita-se no seguinte, você tem o seu DNA, ele é uma dupla fita, então você tira uma dessas fitas e passa uma enzima que vai criar a segunda fita a partir da primeira,
e o mesmo processo se repete para aquela fita que sobrou. Então, nós teremos duas moléculas de DNA que a priori são idênticas, porém que possuem uma fita que veio do DNA mãe, entre aspas. Então, uma das fitas foi sintetizada no momento da replicação e a outra já existia na molécula de DNA anterior, né? Aquela molécula que foi replicada. A essa hipótese, então, semiconservativa. Vamos agora para a segunda, que é a hipótese conservativa. A hipótese conservativa considera que você tem uma molécula de DNA, um DNA vai se tornar dois, sendo duas cópias idênticas, porém, uma dessas cópias é a cópia original, é o DNA original, aquele que dá origem ao segundo, e esta outra cópia seria uma cópia deste segundo DNA, ok? A gente vê isso com mais clareza nessa imagem, onde nós vemos que a estrutura em azul permanece enquanto surge uma estrutura equivalente, porém ela está representada em cor vermelha, para indicar justamente que são duas fitas sintetizadas agora. Então, quando a gente fala semiconservativa, volta para a primeira imagem. Quando a gente fala que ela é semiconservativa, é porque uma das fitas permanece e a outra é recém-sintetizada. Agora, quando a gente fala em conservativa, é porque nós temos uma dessas moléculas filhas, entre aspas, né? Porque a gente não tem essa questão de parentesco, mas uma dessas moléculas filhas, dessas cadeias filhas, melhor dizendo, é exatamente igual à primeira e, inclusive, possui as fitas da primeira, enquanto a segunda é igual à primeira também, porém com fitas recém-sintetizadas. Já a hipótese dispersiva considera que você vai ter de uma cadeia de DNA, você vai ter duas também, porém que você vai ter trechos que são, digamos assim, importados da cadeia mãe e trechos que são sintetizados. Então, você vai ter como se você picasse essas fitas de DNA, jogasse elas ao acaso e fosse montando-as, e nesse espaço que faltasse entre um pedaço e outro, você teria um complemento natural, sintetizando a conexão entre essas partes que estão dispersas. A gente vê isso melhor nessa imagem, onde nós temos a intercalação de trechos azuis, que representam a fita original, e trechos vermelhos, que representam trechos recém-sintetizados. A hipótese mais aceita atualmente é a hipótese semiconservativa, ok? Então, nós vamos ver isso em algumas questões. Vocês, aliás, vão ver nos exercícios do material anexo. Vocês vão ver questões falando sobre as hipóteses de replicação do DNA, e você deve lembrar que ele é replicado segundo a hipótese semiconservativa. Mas vamos agora falar também, claro, né, continuando, mas num nível mais aprofundado ainda, sobre a replicação do DNA. Aqui nós temos um desenho bem interessante, deixe-me só... Não, vou voltar aqui. Ia passar para a próxima figura, mas antes da gente chegar lá, vamos entender num nível mais básico como a replicação ocorre. Bom, essa imagem aqui ela é bastante ilustrativa. Nela nós vemos a fita espiralizada, nós temos uma fita roxa, outra fita amarela, e nós vemos que essa fita roxa ela vai em uma direção e sofre complementação por uma fita nova que está representada em azul, né? Então essa fita azul faz a vez da fita amarela, porém é uma fita que foi recém-sintetizada, e nós temos a fita amarela também indo em outra direção e sofrendo e sendo complementada por uma outra fita azul que faz a vez da fita roxa. Sabendo disso, vamos entender um pouco como que isso acontece de uma forma mais aprofundada. Nós temos o quê? Nessa imagem aqui que está em inglês, porém eu vou... vocês não precisam entender o que está escrito, e sim entender o desenho. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa dupla fita, em vermelho e azul. Aí nós temos aqui a DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer?
ela vai, juntamente com a helicase, ela vai abrir essa fita, essa dupla fita, e vai passar de forma que, na hora que a DNA polimerase passe por esse espaço que a helicase abriu, só um instante, gente, desculpe. Amanda, 9 horas. Ai, que joelho. Mas então, retornando à aula, né? Desculpem, peço desculpa pela interrupção. Nós temos a helicase abrindo essas duas fitas, ela vai separar as duas, que estão ligadas por pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, né? Que são ligações extremamente fortes. Portanto, no momento que a helicase abre essa fita, ela não fica aberta por muito tempo. Então, nós teremos que ter pequenas bolinhas, como eu representei dentro de sala de aula, que não interessa o nome, mas interessa no saber, que elas vão elas vão, digamos assim, aderir a cada uma das fitas para poder mantê-las abertas por mais tempo. Esse tempo é suficiente para que a DNA polimerase passe sobre estas duas fitas que estão agora separadas e gere novas fitas gere a segunda fita para a constituição da nossa nova molécula de DNA, cadeia de DNA, perdão. Existe, claro, formas mais aprofundadas de entender esse tema, até porque nós não falamos, por exemplo, do fragmento de Okazaki, mas que, a nível de ensino médio, nós não precisamos saber deles. Caso tenha interesse, você pode pesquisar na internet, inclusive tem excelentes animações mostrando como que funciona, mas eu prefiro agora me abster disso para que a gente tenha uma aula mais curta. Vamos falar da compactação do DNA, né? Já discutimos isso em sala, mas qual seria a função do empacotamento genético? Aqui eu coloco uma dica, né? Que quando condensado ao máximo, o DNA chega a 10.000 avos do seu tamanho natural. Isso nos dá uma dica, né? Isso nos mostra que ele diminui bastante de tamanho. Então, essa deve ser uma das funções da compactação do DNA. Mas por que reduzir o tamanho é algo evolutivamente vantajoso? Bom, quando nós reduzimos o espaço, nós reduzimos também a energia que nós temos que gastar para fazer a manutenção da célula. Porque se essa célula tiver um DNA que não está condensado, ela terá um espaço maior. Se ela tem um espaço maior, ela tem um volume maior. E para isso ela vai gastar mais energia para fazer manutenção de sua própria estrutura. Então ela seria menos eficiente. Vamos então entender como que funciona essa compactação do DNA. Aqui na imagem 1, vocês veem a cadeia simples de DNA. Clássica, nós já falamos sobre ela um pouco atrás. Em seguida, ela começa a se espiralizar, formando um filamento de cromatina. Depois, essa cromatina condensada, a gente vê ela aqui na imagem 3, em interfase com centrômeros. Os centrômeros são bolinhas que ficam entre os braços superiores e inferiores dos nossos cromossomos. Nós vamos ver esse centrômero já já. Em seguida, nós temos a cromatina condensada em prófase. A gente vê as duas moléculas de DNA já. E, em seguida, o cromossomo em metáfase, quando ele está no seu estágio mais legível para uma análise laboratorial, por exemplo.
quando a gente faz os exames de DNA, nós temos aí a observação dos cromossomos quando eles estão em metáfase. Essa bolinha em vermelho é o centrômero ao qual eu estava me referindo anteriormente. Nós temos no cromossomo, vale salientar, os braços maiores e os braços menores. A gente também pode chamar de braços superiores ou inferiores. Claro que quando a gente fala em superior e inferior, depende da orientação que a gente está olhando esse cromossomo. Portanto, é mais adequado chamar os braços de braços maiores e menores, ok? Aqui, nessa outra imagem, a gente vê esse processo acontecendo de uma forma hierárquica, né? Nós temos aqui as fitas de DNA sendo espiralizadas, virando filamento de cromatina, que se condensa cada vez mais até chegar em F ao cromossomo em metáfase, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a síntese proteica. A síntese proteica ela está diretamente ligada com o processo de criação, aliás, não vamos dizer criação, vamos dizer síntese do RNA. O RNA, como vocês devem lembrar, ele é sintetizado a partir de uma das fitas do DNA. Então, nós temos a RNA polimerase, que é semelhante à DNA polimerase, porém, que ela vai passar em uma das fitas somente, e em somente um trecho dessas fitas, para poder criar o RNA a partir daquele trecho que ela quer codificar. Então, temos a RNA que passa sobre esse determinado trecho, ela lendo as sequências nucleotídicas, ou seja, sequências de bases nitrogenadas desta fita, ela gera uma fita complementar em linguagem RNA. O que eu quero dizer com linguagem RNA? Com as bases nitrogenadas próprias do RNA, e essa fita, a gente chama ela, nesse estágio, de RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é transferido do núcleo da célula para o citoplasma. No citoplasma, esse RNA ele vai interagir com o RNA transportador, que sofre um processo, que é um RNA que sofre um processo de tradução. Nesse RNA transportador, qual que é a função dele? Ele vai se agregar aos aminoácidos que são necessários à criação daquela determinada proteína e vai levá-los diretamente aos ribossomos. Junto com o RNA ribossômico, o ribossomo e esse RNA ribossômico vão fazer a integração desses aminoácidos de forma a formar a nossa proteína. Então, essa é a relação do RNA com a síntese proteica. É muito importante saber isso. Talvez eu tenha sido um pouco rápido nessa explicação. Se tiver sido, voltem um pouco à aula, assistam essa parte novamente. E se não entenderem, me procurem no final da aula, ok? Mas vamos lá. Aquela primeira parte onde eu falei sobre a RNA polimerase, ela está melhor descrita nesta segunda imagem. Nessa segunda imagem nós não vemos a RNA polimerase, apesar dela estar representada em tracejado, não sei se vocês conseguem enxergar, mas nós conseguimos ver que a partir desta fita a partir das fitas rosa, a fita laranja é formada com todas as suas bases nitrogenadas. Então, a partir desta análise desta imagem, acho que fica mais claro para todos vocês. Mas então vamos. Para o próximo assunto, nós vamos tratar agora de epigenética. A epigenética é bem interessante e interessante por quê? Porque ela é uma área recente, porém que tem implicações extraordinárias no entendimento da genética humana. A expressão dos genes de um indivíduo pode ser modulado respondendo às variações ambientais ou fisiológicas características de cada momento. O que isso quer dizer? Que dependendo do ambiente onde este organismo se encontra, genes diferentes podem se manifestar. Eu costumo comparar a epigenética a um apagador. Quando eu falo apagador, eu me refiro àqueles acendedores ou apagadores de luz.
De acordo com o ambiente, os genes epigenéticos eles vão ativar ou desativar os genes que são responsáveis por determinada característica ou síntese proteica, ok? Sabendo isso, é importante sabermos também de que é a herança epigenética. A herança epigenética é caracterizada pelas características de organismos que são estáveis ao longo de diversas divisões celulares. Bom, mas importante, que não envolvem mudanças na sequência de DNA do organismo. Então, o que nós temos? Nós temos genes que são herdados geneticamente, claro, né, de um parente para a sua prole, e estes genes, eles são responsáveis pela ativação ou inativação de determinada característica de acordo com o ambiente no qual este organismo se encontra. Aqui nós temos dois exemplos, né? Aliás, vou falar sobre o exemplo principal, que é a inativação do cromossomo X. Isso é muito importante porque quando nós temos a mulher tem duplamente o cromossomo X, né? A mulher é XX e o homem XY. Teoricamente, a duplicidade do cromossomo X implicaria no dobro de produção de características femininas, um dobro de produção de hormônios, por exemplo, entre outras características. Porém, os genes epigenéticos conseguem desativar esse segundo gene de forma que haja uma produção normal dos caracteres femininos, ok? Mas vamos lá. Uma questão interessante de ser estudada e que é recorrente em vestibulares, principalmente no Enem, é aquela relacionada à determinação da paternidade. Aqui nós podemos ver, né, que todo ser humano possui um único padrão de DNA, com exceção, é claro, dos gêmeos idênticos, que a gente também vai chamar de gêmeos monozigóticos, porque vieram de um mesmo zigoto, que é a célula fecundada. Importante para entendermos a análise de bandas do DNA, quando a gente está fazendo uma análise de paternidade, é saber que metade da carga genética de um indivíduo é proveniente da mãe biológica e a outra metade do pai biológico. Então, no teste de paternidade, a gente determina qual metade do DNA que é herdado da mãe e a outra metade, que é a parte que sobra, obrigatoriamente veio do pai. Se esta metade, no caso, se a gente estiver comparando a criança ao pai, combinar numa taxa maior que 99,9% de compatibilidade, nós podemos afirmar com alto grau de certeza que este familiar é pai do indivíduo que a gente está fazendo o teste, no caso da criança. Ok? Vamos aqui agora entender dois processos para a gente fazer a análise de paternidade. Nós temos a inclusão e a exclusão. Essa imagem que caracteriza a inclusão. Nós temos a mãe, o filho e um suposto pai. Quando nós temos a inclusão, a gente observa que o filho tem genes da mãe, genes do pai, e nenhum gene diferente dos dois. Então, nada sobra. Então, incluindo a parte materna e a parte paterna, a gente tem a parte do filho. É claro que o filho não vai ter todos os caracteres da mãe, nem todos os caracteres do pai. Mas uma mistura de alguns caracteres do pai com outros caracteres da mãe, obrigatoriamente tem que dar a totalidade dos caracteres do filho. Isso, quando a gente confirma esta inclusão, nós podemos afirmar que temos a compatibilidade, por exemplo, no caso que a mãe é mãe desse filho, ou o pai é pai deste filho. Então, nós podemos confirmar um teste. Agora, quando nós temos a exclusão, nós não podemos confirmar um teste. Nós dizemos, então, que um determinado indivíduo não tem parentesco com o outro. Por quê? Perceba na imagem. O filho possui caracteres que vieram da mãe, apontados pela seta. Porém, não possui caracteres que vieram do pai. Portanto, este pai, que é o suposto pai, não é parente, pelo menos não é pai, da criança. Ok?
aí nós falamos que ocorreu uma exclusão de paternidade. Bom, vamos analisar um exercício da Fundação Getúlio Vargas para entendermos como que esse tipo de análise cai em vestibulares. Vamos lá. Fundação Getúlio Vargas. Uma loja de animais mantinha para venda 4 exemplares de arara azul e amarela e alegava aos fiscais que os exemplares haviam nascido em cativeiro, a partir de um casal mantido em um criatório autorizado pelo IBAMA. Contudo, os fiscais suspeitaram se esses exemplares teriam nascido em cativeiro ou se teriam sido capturados na natureza. Para esclarecer a questão, colheu-se uma amostra de sangue de cada um dos animais e fez-se um teste de DNA para determinação da paternidade pelo método do DNA fingerprinting, ou fingerprinting, blá, blá, enfim. O DNA foi extraído das células por processos químicos, fragmentado com enzimas específicas, colocado sobre um gel e submetido à corrente elétrica, que a gente vai chamar de eletroforese. Só um comentário, claro que não está no texto isso. Fragmentos menores migram mais rapidamente em direção a um dos polos da corrente. A migração diferencial dos fragmentos forma bandas de DNA no gel que podem ser visualizadas por tratamentos específicos. O padrão de bandas é exclusivo de cada indivíduo. A ilustração apresenta o resultado do teste. Então, vamos dar uma olhada na ilustração. Então, a partir da análise dessa ilustração, nós temos que responder ao seguinte: os resultados obtidos indicam que podem ser filhos do casal mantido pelo criador, e nós temos que dizer se são os 4 exemplares, apenas os exemplares machos, apenas as fêmeas, os exemplares 1 e 4, ou os exemplares 2 e 3. Então, primeira coisa, vamos olhar para o casal tido como os supostos pais. Então, vamos lá. Vamos comparar esses dois indivíduos, no caso o casal, né, com o primeiro exemplar, o exemplar macho. Vamos lá, vou pegar aqui a canetinha. Ok, canetinha. Vamos aqui, então, estudar isso. Vamos lá. Vamos pegar a primeira banda do exemplar 1. Essa banda, a gente tem ela no macho? Não, nós não temos. Porém, nós temos ela na fêmea. Vamos agora comparar a segunda banda do macho. Nós temos ela no macho e na fêmea. Ok. Vamos comparar a terceira banda do macho 1. Nós temos ela no macho, mas não na fêmea. A quarta banda nós temos no macho e na fêmea. E a quinta banda nós não temos nem no macho e nem na fêmea. Se a gente fizesse um tracejado mais reto, né? Então a gente pode falar que o exemplar 1 não é descendente deste casal tido como suposto pai. Agora eu vou apagar aqui. E nós vamos... E nós vamos agora fazer a análise para o exemplar 2, a fêmea. O que nós temos aqui na banda 1 da fêmea, nós temos também na banda 1 do macho e na banda 1 da fêmea. Ok. Banda 2, essa aqui que tá agora em vermelho, ela existe também no macho e também na fêmea. Banda 3 da fêmea, tem na banda 3 do macho. Banda 4 da fêmea, do exemplar, nós temos ela tanto no macho quanto na fêmea do casal. Banda 5 da fêmea, temos na fêmea do casal. E a banda 6, nós temos na banda 6 do macho do casal. Então, a gente pode afirmar que, como todas as bandas do exemplar 2, que é uma fêmea, existem ou no macho ou na fêmea, podemos dizer, então, que o exemplar 2 é filho, ou seja, é descendente do casal suposto. Então, a gente já pode eliminar as alternativas as alternativas B, porque fala apenas dos exemplares machos,
a alternativa A, que fala que são os 4, a gente sabe que não são os 4. E podemos eliminar também a alternativa D. Então, sobrou C, que é apenas os exemplares fêmeas, ou E, apenas os exemplares 2 e 3. Vamos analisar aqui. A gente vê que a diferenciação entre a alternativa C e D é quanto à fêmea, porque o exemplar 3 é macho. Então, vamos confirmar se o exemplar 4, que no caso é a fêmea, é filha desse casal. Se não for, a gente já sabe que é a letra E. Se for, sabemos que vai ser a letra C. Ok? Então, vamos lá. Exemplar 4. A banda 1 do 4 é comum aos 2 membros do casal. A banda 2 desta fêmea é comum a nenhum deles. Veja, se a gente fizesse uma linha mais ou menos reta, ela não atinge nenhuma das bandas deste casal. Então, a gente já sabe de cara que o exemplar 4 não é descendente do suposto casal. Para confirmação, vamos analisar o exemplar 3. Vamos aqui, novamente, apagar as anotações. E vamos lá. Banda 1 do macho 3, né? É equivalente à banda 1 e a banda 1 do casal. A banda 2 do exemplar 3 está presente na fêmea do casal. A banda 3 do exemplar 3 está presente em ambos, tanto no macho quanto na fêmea do casal. A banda 4 está presente no macho do casal. A banda 5 está presente tanto no macho quanto na fêmea. E a banda 6 está presente no macho. Então, nós agora já temos a confirmação e podemos dizer que a alternativa correta é a letra E, que afirma que apenas os exemplares 2 e 3 são descendentes do macho e da fêmea suposto. Então, a alternativa é. Vamos agora fazer um segundo exercício para fixarmos bastante este conceito. Uma questão da FUVEST. Vamos lá. Teste de DNA confirma a paternidade de bebê perdido do tsunami. Um casal do Sri Lanka, que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a Ásia, em dezembro, obteve a confirmação do fato através de um exame de DNA. O menino, que ficou conhecido como Bebê 81, por ser o 80º sobrevivente a dar entrada no hospital de Kalmunai, era reivindicado por 9 casais diferentes. Esse é um texto da Folha Online. Vamos à questão. Algumas regiões do DNA são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma, e o número de repetições dessas regiões varia entre as pessoas. Existem procedimentos que permitem visualizar essa variabilidade, revelando padrões de fragmentos de DNA que são uma impressão digital molecular, que é aquilo que a outra questão falou como DNA fingerprint, né, que é a impressão digital do DNA. Não existem duas pessoas com o mesmo padrão de fragmentos, com exceção dos gêmeos monozigóticos. Metade dos fragmentos de DNA de uma pessoa é herdada de sua mãe e metade de seu pai. Com base nos padrões de fragmentos de DNA representados a seguir, qual dos casais pode ser considerado como pais biológicos do bebê 81? Bom, vamos ver a sequência, né, a eletroforese do DNA do bebê e vamos ver as dos supostos casais, ok? Dos casais que são supostos pais deste bebê. Lembrando, até que a própria questão já disse, tudo que o bebê tem que ter ou no pai, ou na mãe, ou nos dois, ok? Então vamos lá. A gente vai, deixa eu só pegar a canetinha aqui para ficar mais ilustrativo. Canetinha, ok. Vamos agora pegar aqui a primeira banda positiva do bebê e analisar com os casais. Olha, o casal da alternativa A mãe tem. Da alternativa B, o pai tem. Da alternativa C, o pai tem. Da alternativa D, a mãe tem. E a alternativa E a gente já pode eliminar de cara porque nenhum dos dois tinha essa banda. Vamos, segunda banda positiva do bebê. O casal da letra A não tem, então a gente também vai excluir o casal A. O casal B também não tem,
Então, a gente já está excluindo aqui o casal B. O casal C tem no pai. Ok, então fica. O casal D tem na mãe. Então, ficamos entre C e D. Vamos aqui para a próxima banda positiva. Vamos lá. Vamos ver se C tem. C tem. Porém, D não tem. Logo, nós concluímos que a alternativa correta é a letra C. Logo, o casal C são os pais biológicos do bebê 81. Alternativa C. Agora, saindo desta questão de genética molecular, vamos entrar na primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é definida como: cada caráter é determinado por um par de fatores genéticos denominados alelos. Estes fatores, na formação dos gametas, são separados e, desta forma, pai e mãe transmitem apenas um para seu descendente. Então, quando a gente fala nessa descrição, pode parecer um pouco difícil no entendimento da primeira lei de Mendel. Mas vamos aqui fazer uma ilustração de como isso se dá na prática. Vamos lá. A partir da definição, vamos destrinchar isso para fazer nossa ilustração. Cada caráter, ou seja, cada característica, é determinado por um par de fatores. Então, eu vou chamar esse par de fatores de azinho-azão, por exemplo. Agora vocês já estão lembrando, né? Ensino médio, tinha um azinho-azão, etc. Estes, da formação dos gametas, são separados e, desta forma, pai e mãe transmitem apenas um para seu descendente. Ou seja, esta segunda afirmação diz que tanto o pai quanto a mãe têm um par de alelos. Então, por exemplo, se a mãe tinha esse azão-azinho, o pai pode ter, por exemplo, este azão-azão, que está aqui nessa letra horrorosa que eu coloquei aqui. Então, a afirmação também diz o seguinte, que o pai e a mãe, cada um vai transmitir um dos alelos e apenas um deles para seus descendentes. Então, por exemplo, o descendente deste casal pode receber o alelo azão do pai, caso esse aqui seja o pai, e o alelo azão da mãe, caso essa aqui seja a mãe. Ok. Claro que a gente também vai ver daqui a pouco como calcular essas probabilidades. E nós, claro, também já vimos isso em sala, mas é bom revisar. Agora eu quero que, a partir desse desenho, esse rascunho que eu fiz, vocês entendam a definição de alelo, como eu já disse antes, que é uma abstração do que acontece na realidade, porém, que tem um nível de precisão razoável, e quero que vocês entendam também como que isso é representado. Nós também nós temos, aliás, de definir o seguinte, que os alelos podem ser dominantes ou recessivos. Quando um alelo é dominante, nós representamos ele por letra maiúscula. Quando é recessivo, por letra minúscula. Como que a gente faz uma análise se um alelo, se uma determinada característica, se um alelo é dominante ou recessivo? Nós fazemos um estudo populacional. Então, vamos aqui para esse próximo slide, onde nós temos aqui o próximo tema, porém vamos usá-lo para fazer uma análise da dominância ou recessividade de determinada característica. Vamos pegar aqui esta bolinha verde, que representa as ervilhas verdes que Mendel cultivou. Então vamos lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ervilhas verdes. Quantas ervilhas no total nós temos? Contando verdes e amarelas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, nós temos que a proporção de ervilhas verdes em relação ao total é de 8 sobre 26 avos. Como nós vemos aqui que só existem ervilhas verdes e amarelas, a proporção de ervilhas amarelas em relação ao total tem que ser de 26 menos 8 sobre 26. 26 menos 8 dá
18 sobre 26 avos. Então, a partir desta análise, nós identificamos que as ervilhas amarelas, ou seja, o alelo que determina a cor amarela, ele é dominante em relação ao alelo que determina a característica cor verde das ervilhas, ok? Então, sempre que perguntarem ou se cair numa questão sobre dominância ou recessividade, temos que afirmar o seguinte, que a dominância ela é determinada a partir de um estudo populacional, ok? Então vamos lá, agora vamos falar sobre o experimento das ervilhas de Mendel. Não vamos descrevê-lo em sua totalidade, porque vocês encontram isso aos montes na internet. O que eu quero destacar é os cuidados que Mendel teve ao estudar as suas ervilhas. Ele escolheu plantas de fácil cultivo, escolheu plantas com ciclo de vida curto e hermafroditas. Qual a importância de plantas de fácil cultivo? Sinal de que ele não precisava ser um grande mestre para poder ter sucesso no plantio dessas plantas. Se elas têm ciclo de vida curto, é outro ponto que conta a favor, porque elas vão se reproduzir num período de tempo menor, logo vão ter, no mesmo período, mais descendentes, mais gerações. E isso é muito importante, porque nós não somos eternos, então, para poder termos tempo suficiente de fazer uma análise, temos que trabalhar com organismos cujo ciclo de vida seja curto. E hermafroditas. Por que é importante trabalharmos com plantas hermafroditas na hora de reproduzirmos o experimento de Mendel? Porque naquela época ele não sabia determinar se uma planta ela era pura ou se ela não era pura. Então, para garantir isso, ele pegou plantas que ele tinha como verdes, ele pegou as plantas verdes e as plantas amarelas. A partir dessas plantas, ele foi cruzando a parte masculina e feminina da mesma planta e foi selecionando os descendentes que mantinham as características originais. Ou seja, se a planta verde, depois de ser autofecundada, dava origem a uma planta verde, ele pegava essa mesma planta verde, fazia novamente a autofecundação, esperava os descendentes, selecionava novamente a verde e repetia isso várias vezes até que ele pôde ter certeza, ou pelo menos um grau avançado de certeza, de que a linhagem que ele estava lidando agora era uma linhagem pura. Ele tinha tanto plantas amarelas puras como plantas verdes puras. Então, a partir disso, ele pôde fazer os cruzamentos e determinar, como no clássico experimento de Mendel, quais eram as características dominantes e recessivas naquela população. Vamos estudar agora o heredograma. É muito importante sabermos porque cai bastante em vestibular, principalmente no Enem, e também é uma coisa importante para entendermos várias doenças genéticas. Bom, definição de heredograma. Heredograma é um tipo de gráfico que representa a herança genética de determinada característica dos indivíduos representados. Tem como finalidade facilitar o trabalho dos geneticistas na hora de se estudar o passado genético e familiar de uma pessoa. Bom, o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que o heredograma é uma representação de uma dada característica no seio de uma família ou de uma população. E isso é importante por quê? Porque a partir disso nós podemos entender determinados padrões que ocorrem nesta doença e o que nos ajuda a identificá-la ou estudá-la, né? Existem algumas convenções na hora de elaborarmos os nossos heredogramas. Primeiro, sempre que possível, os homens devem vir à esquerda, está escrito errado aqui, eles devem vir à esquerda das mulheres. Os filhos devem ser colocados da esquerda para a direita em ordem de crescimento. Isso aqui também está escrito errado, tá? Então, os filhos devem ser colocados da esquerda para a direita em ordem de nascimento. Se possível, colocar tanto os filhos da esquerda para a direita em ordem de nascimento e também conciliar os machos da esquerda e as mulheres à direita, ótimo. Mas se não for possível fazer isso, a prioridade deve ser dada à ordem de nascimento, ok? Na interpretação de um heredograma,
a primeira informação que se procura saber é se o caráter em questão é dominante ou recessivo. Deste modo, e a gente já viu como procurar isso, né? Então, deste modo, nós devemos procurar no heredograma casais fenotipicamente idênticos e que tiverem um ou mais filhos diferentes entre eles. Então, o que a gente normalmente chama de casais iguais, filhos diferentes. Depois que a gente identificou o gene dominante e o recessivo, a gente identifica quais são os homozigotos recessivos, pois todos os homozigotos recessivos vão manifestar aquele caráter. Em seguida, a gente identifica os genótipos dos outros indivíduos, sendo importante saber os seguintes pontos. Em um par de genes alelos, um provém do pai e outro da mãe, ou seja, não tem como um filho receber os dois caráteres da mãe, ou os dois do pai, é um de cada um. E caso o indivíduo seja homozigoto recessivo, e isso é muito importante, ele recebeu um gene recessivo de cada ancestral, ou seja, se eu tenho casais que são idênticos, não manifestam uma determinada característica, mas um dos filhos deles manifesta, é sinal de que eles têm um alelo para aquela determinada característica. Se ela for recessiva, eles vão ser obrigatoriamente heterozigotos, porque nenhum deles manifesta a característica e ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de ter filhos com esta característica. Logo, eles têm que ter um azão, no caso da gente estar lidando com azão dominante e azinho recessivo, esse azão vai falar, olha, vocês não vão manifestar esta característica, e o azinho vai dar a probabilidade deles terem descendentes com essa característica. Espero que tenha ficado claro. Outra coisa, caso o indivíduo seja homozigoto recessivo, ele passa este gene para todos seus descendentes. Pode ser que um casal que tenha um dos membros homozigoto recessivo não tenha nenhum filho homozigoto recessivo. Porém, todos estes filhos carregarão um alelo recessivo no seu gene, ok? Existem algumas simbologias que são padrão na construção de heredogramas e é bom a gente sabê-las. Quando a gente tem o quadrado, a gente tem o macho, a bolinha representa a fêmea. Quando nós temos o losango, nós não sabemos o sexo. Quando nós temos alguma forma geométrica e temos ela colorida, aí nós vamos falar que são indivíduos afetados por determinada característica, por determinada síndrome ou outra doença. A união de macho e fêmea por uma linha é tida como casamento ou cruzamento. E quando nós temos esse macho e essa fêmea ligados por duas linhas, é um cruzamento consanguíneo, ou seja, um cruzamento entre parentes próximos. Quando eu tenho uma linha e uma linha paralela ao centro das figuras e uma perpendicular, ou seja, uma que vai descer e ela encontra um outro indivíduo, é sinal de que esse indivíduo abaixo é filho dos indivíduos acima. Nós temos também que indivíduos que estão no mesmo nível e que estão conectados a um casal superior, eles são irmãos. Essa próxima característica, que é o portador heterozigoto, não é muito utilizada, mas é claro que ela também é útil. Por que ela não é utilizada? Porque muitas vezes no vestibular ele vai querer justamente saber se aquele indivíduo é heterozigoto ou homozigoto. Se ele te entrega isso, fica muito mais fácil de você resolver a questão. Portanto, esta simbologia não é usual em vestibulares. Aqui nós temos também a representação de uma família. Quando nós temos uma figura geométrica em que nós passamos um traço nela, um traço inclinado, nós indicamos que aquele indivíduo faleceu. Nós temos também essa imagem que parece um óculos, que indica gêmeos monozigóticos. E nós temos mais abaixo a representação dos gêmeos dizigóticos. Existem autores que representam gêmeos dizigóticos da mesma forma como representa a Irmandade lá em cima. Porque os gêmeos dizigóticos nada mais são do que indivíduos com carga genética diferente. Portanto, não há necessidade de reproduzi-los no heredograma de forma diferenciada. Claro que quando nós temos os monozigóticos, que são aqueles que têm a mesma carga genética, aí sim, é importante que nós representemos de forma diferenciada. Agora, quando são dizigóticos, é desnecessário.
mas é claro que existe uma simbologia para isso. Vamos entender agora um pouquinho da segunda lei de Mendel. Só um instante, galera. Oi? Não. Bom, a segunda lei de Mendel é também conhecida como lei da segregação independente ou lei da recombinação. Eu coloquei aqui quadro porque esse slide foi preparado para ser dado em sala de aula e eu desligaria o data show para mostrar isso. Mas vamos prestar atenção aqui em como nós fazemos um cruzamento de acordo com a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel diz que características diferentes são determinadas por pares de alelos diferentes. Ou seja, exemplo clássico dado em sala de aula. Deixa eu só achar meu mouse. Ok. Bom, vamos supor que nós tenhamos a característica B, que codifica bunda, e a característica P, que vai codificar peitos. São características diferentes, portanto, têm que ser codificadas por alelos diferentes. Se eu tenho Bzão, eu vou convencionar que codifica a pessoa ter bunda, tá? Então, vou colocar aqui TB, que é ter bunda. Quando é Pzão, eu codifico, vou falar que é TP, que é ter peito. E se for Tzinho, e se for Bzinho ou Pzinho, é que não tem nem bunda, nem peito. Como o Bzão é dominante, basta ter o Bzão para que a pessoa tenha bunda, ou Pzão para que ela tenha peito. Vamos ver agora, dado um casal que nós vamos inventar aqui, vamos lá, um casal que seja, por exemplo, o macho, vou fazer um retângulo aqui, porque o quadrado, num quadrado não vai caber, seja Bzão, Bzão, e que seja Pzão, Pzinho, ou seja, tem tanto bunda quanto peito. Ele cruzando com uma fêmea. Opa, ficou ruim, deixa eu fazer esse desenho de novo. Ok, mas vamos lá. Agora a fêmea que nós sei lá, vamos colocar ela como desbundada. Então ela vai ser Bzinho, Bzinho. Ficou parecendo um H, né, gente? Bzinho, Bzinho. E também não tem peito. Pezinho, Pezinho. Coitada. Não, Pezão, Pezinho. Tá parecendo mais Pezão esse Pezinho, meu. Pezão, Pezinho. Deixa eu só puxar esse traço aqui mais para baixo para a gente lembrar que é Pezão, Pezinho. Então, para a gente saber a probabilidade de cada filho manifestar cada característica, a gente vai fazer uma tabelinha. Essa tabelinha, a gente, para poder calcular quantos quadradinhos vai ter nela, nós vamos usar a seguinte fórmula. 4 elevado a... Opa, neném! Deixa eu voltar aqui. Ok. 4 elevado a n, em que n é o número de características que a gente vai testar. Então, nós temos, no caso aqui, duas características, né? Bunda e peito. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, vamos lá. Vamos apagar esses desenhos aqui, para a gente poder fazer a nossa tabelinha com 16 quadradinhos. Vamos lá. Canetinha, ok. Vamos lá. Ela não vai ter simplesmente 16 quadradinhos. Os 16 quadradinhos são aqueles que vão ficar em branco, ou seja, aqueles que a gente vai preencher depois. Então, nós vamos ter 4 quadradinhos na lateral, 16 quadradinhos no meio, e vamos ter 4 quadradinhos em cima também. Então, vamos fazer esse desenho, né? Ok, então aqui em cima... Opa, eu apaguei como é que é o pai e como é que é a mãe. Bom, vamos falar aqui que o pai era Bzão, Bzinho, que a mãe era... E que o pai também era Pzão, Pzinho, e que a mãe era Bzinho, Bzinho, e Pzinho, Pzinho. Então, o que a gente vai fazer? Que a gente vai colocar nesta primeira linha.
nós vamos colocar aqui os alelos, as combinações de alelos que esta mãe pode dar, por exemplo. Né? Então, a gente tem que a mãe é essa aqui, fazer um círculo para indicar que é a fêmea. Aqui, fazer mais ou menos um quadrado, né? Vamos lá. A gente vamos fazer um cruzamento paralelo aqui, para a gente ver quais são os prováveis alelos que ela vai passar. Vamos lá, vou fazer a tabelinha aqui. Essa tabelinha vai ter que ter 4 quadradinhos internos, tá? Que é onde a gente vai preencher. E vai ter que ter 2 quadradinhos em cima e 2 quadradinhos de lado. Então, a gente vai colocar aqui em cima a parte do Bzinho da mãe, Bzinho, Bzinho. Aqui do lado, a gente vai colocar o Pzinho da mãe, que é Pzinho, Pzinho. Tá parecendo Pzão, mas é Pzinho. Então, Bzinho com Pzinho, Bzinho, Pzinho. Tá parecendo Pzão, mas a gente sabe que é Pzinho. Bzinho com Pzinho, Bzinho, Pzinho. E isso vai se repetir porque todos são Pzinho e Bzinho. Bzinho com Pzinho. Então, aqui em cima, a gente vai preencher... Deixa eu só trocar esse Pzão aqui, esse Pzinho que tá parecendo Pzão. Aqui também. Vamos preencher eles aqui direito para a gente não ficar confuso. Pzinho. Pzinho. Vamos lá. Aqui em cima, então, a gente vai colocar para a mãe. Ela não tem um Bzinho. Pzinho. Bzinho. Pzinho. Bzinho. Pzinho. Bzinho. Pzinho. Agora, vamos repetir o processo que a gente fez para a mãe, só que com o pai. Então, vamos limpar a tabelinha da mãe. Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar aqui, o pai é Bzão. Bzinho. Opa! Vamos só... O bebezinho fica ali fora, né? Falha nossa. Bzão, Bzinho. E aqui, Pzão, Pzinho. Então, vamos ter aqui Pzão, Bzão. Pzão, Bzinho. Bzão, Pzinho. Porque a letra maiúscula sempre vem antes da minúscula. Ou seja, o gene dominante vem sempre antes do recessivo. E Bzinho, Pzinho. Então, a gente vai copiar isso aqui lateralmente. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Pzão, opa. Pzão, Bzão. Pzão, Bzinho. Bzinho. Bzão, perdão. Pzinho. E Bzinho, Pzinho. Então, agora a gente vai efetuar os cruzamentos. Aqui, ó. Pzão, Bzão. Bzinho, Pzinho. Então, vai ser Pzão, Pzinho. Bzão, Bzinho. E por aí a gente vai fazendo, preenchendo todas elas. Depois a gente faz a contagem. E isso vocês lembram como que foi feito, porque a gente já fez isso no quadro, ok? Bom, agora vamos estudar o sistema ABO. O sistema ABO, ele é muito importante de ser estudado porque ele cai muito nos vestibulares, principalmente no Enem. Vamos lá. O sistema BO é nosso sistema sanguíneo. Então, você já deve ter ouvido falar em sangue A, em sangue B, em sangue O.
em sangue AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo, etc. Vamos primeiro falar só da parte ABO, que estuda o sistema ABO, só que sem o fator RH, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando nós temos os tipos sanguíneos, nós vamos ter um aglutinogênio e uma aglutinina. O aglutinogênio é aquilo que pode sofrer aglutinação. E a aglutinina é a substância que interage com um determinado aglutinogênio para gerar aglutinação. Então, o que acontece? Se eu tenho sangue A, eu tenho aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Se eu coloco sangue B no A, no indivíduo que tem sangue A, a aglutinina anti-B vai reagir com o sangue dele, que tem aglutinogênio B, e isso vai gerar um grave problema, porque você vai ter um entupimento dos vasos. Então, é por isso que tem-se que tomar muito cuidado na hora de fazer transfusão sanguínea. Agora, a gente tem o sangue B e temos o sangue A. Vamos fazer o passo inverso. E se eu passo sangue A para uma pessoa que tem sangue B? Vai acontecer o entupimento também, o coágulo. Por quê? Porque o sangue A, que vai ser o da doação, ele tem aglutinogênio A. E o B tem anti-A, que é a aglutinina. Então, vai reagir e vai dar merda. E se o sangue for AB? Se o sangue for AB, ele vai ter o aglutinogênio A, o aglutinogênio B, mas não vai ter aglutinina. Então, ele pode receber sangue tanto do tipo A quanto do tipo B, porque ele não vai reagir, tá? Não tem a substância que vai produzir o coágulo. Portanto, a gente chama o sangue AB de receptor universal. E o sangue O não tem aglutinogênio, porém tem aglutinina anti-A e anti-B. Portanto, a gente chama o sangue O de doador universal, porque ele não tem nenhum aglutinogênio, ou seja, na hora que ele for transferido para o indivíduo, por exemplo, que tem sangue a aglutinina anti-B desse sangue A não vai reagir com o sangue O, porque não tem o aglutinogênio A. E por aí vai, você pode fazer esse exercício lembrando do B, ok? Então, nós temos o O, que é doador universal, o AB, que é receptor universal. E agora, quem pode doar para o O? O O pode doar para todo mundo. Mas será que qualquer um pode doar para o O? Não. Quem doa para O é só quem é O. Por quê? Porque o O tem anti-A e anti-B, ou seja, ele tem os dois tipos de aglutinina. Ou seja, ele não pode receber sangue que tem aglutinogênio. Então, ele não pode receber nem o sangue A, nem o B, nem o AB. Portanto, ele tem que receber só de sangue O. Ok? Por isso que é muito importante você ter sangue O no seu estoque, no seu banco sanguíneo. Por quê? Porque você pode usá-lo tanto para fazer doação para qualquer um, como você precisa dele para fazer doação para quem tem sangue tipo O. Mas como que a gente faz o cálculo das probabilidades de um determinado tipo sanguíneo? Como que são os genótipos possíveis para determinar os tipos sanguíneos? Bom, se um sangue for do tipo A, aliás, antes de falar dos tipos, dos genótipos possíveis, nós temos que atentar para o seguinte fato. Nós vamos ter, nos tipos sanguíneos, alelos que são do tipo Izão A, Izão B e Izinho. Quando eu tenho Izão A, ele é dominante em relação ao Izinho, porém ele não apresenta dominância em relação ao Izão B. Agora, se eu tenho o Izão B, ele também é dominante em relação ao Izinho. Agora, por exemplo, se eu tenho sangue I-azão, I-azão, Izão A, perdão, Izão B, Izão A, que é o genótipo primeiro aqui, Izão A, Izão A. Então, o sangue vai ser A, porque Izão A caracteriza sangue tipo A. Agora, se eu tiver Izão A e Izinho, nós também vamos ter o tipo A, porque o Izão A é dominante em relação ao Izinho. E se eu tiver Izão B, ele vai ser sangue B, claro, porque tem Izão B e Izão B. Agora, se eu tiver Izão B e Izinho, também vai ser sangue B. Por quê? Porque tem o Izão B que é dominante em relação ao Izinho. Mas e se eu tiver Izão A e Izão B? Aí eu vou ter o sangue do tipo AB, porque eu não tenho dominância entre Izão A
isão B, ok? Então, quando você tem um indivíduo do sangue AB, o genótipo dele é isão A, isão B. E para o indivíduo do tipo sanguíneo O, ele não tem nem isão A, nem isão B. Ele é isinho, isinho. E isso é importante para na hora que vocês forem fazer questões de cruzamentos, onde você quer determinar a probabilidade de tipos sanguíneos da prole. Ok? Então tenha isso em mente, faça os exercícios que você vai se dar bem. Vamos agora entender o sistema RH, que é complementar ao sistema ABO. E nossa aula está chegando ao fim, portanto não durma. Vamos lá. Nós temos RH positivo, RH negativo. O que significa? Aliás, vamos um pouco para a história do RH. O RH vem de um tipo, esse RH vem de um tipo de macaco que deu origem a essa nomenclatura, mas é porque foram feitos estudos com ele, com este macaco, que é o macaco rhesus, onde lá você via que um determinado indivíduo tinha uma característica positiva e outro tinha negativa. Quando era positivo, havia coagulação. Quando ele não tinha essa característica, que ele chamou de fator RH, podia misturar qualquer tipo de sangue com fator RH positivo, por exemplo, que ele não ia sofrer coagulação. Então, trocando em miúdos, se eu tenho sangue RH positivo e coloco um sangue RH negativo nele, não há reação. Agora, se eu coloco um sangue RH negativo, perdão, o RH positivo com RH negativo, não tem reação. Agora, se eu coloco um sangue RH negativo com RH positivo, vocês já entenderam, né? Então, a partir disso, nós temos o estudo de uma doença que cai muito nos vestibulares, que é a eritroblastose fetal. É uma doença que é fatal, porém, não na primeira vez. Você vai ter um indivíduo, né, no caso, uma criança, que no útero que ela vai ser RH positivo e a mãe é RH negativo. Acidentalmente, ocorre, e isso quase sempre, mas é porque é um acidente que não era para acontecer, troca sanguínea entre o filho e a mãe. Normalmente você não vai ter necessariamente o sangue, você vai ter essas substâncias na forma de plasma. Mas pode ser que aconteça de um pouquinho de sangue extravasar do corpo da criança para o corpo da mãe, para o corpo materno, e esse fator RH positivo vai induzir o sangue dela, que é RH negativo, a produzir o fator RH positivo. Então, a próxima vez que essa mãe tiver um filho RH positivo, o corpo dela vai começar a reagir com o corpo da criança, destruindo-o. Dessa forma, por isso que essa doença ela é fatal. Então, vamos recapitular. Nós temos as hemácias RH positivo na criança. Essa criança, acidentalmente, ocorre uma troca sanguínea do corpo materno com o filial. Isso induz o sangue da mãe, que é RH negativo, a produzir um fator anti-RH, que nem lá no caso do sistema ABO, então produz esse fator anti-RH, e na próxima vez que ela tiver uma criança, esse anti-RH que está no sangue dela agora, vai reagir com o sangue da criança e provavelmente vai matá-la, a não ser que haja uma intervenção, ok? Vamos agora para um último vídeo que mostra como é feito a tipagem sanguínea. Bem, percebam, nós temos ali um teste controle, que não tem nenhuma substância coagulante, um anti-D, esse anti-D indica quando a gente tem o fator anti-RH, o anti-B, que indica o anti-B, e o anti-A, que é o próprio anti-A. Ele pingou gotas de sangue em cada uma dessas regiões e ele vai misturar esse sangue nessas regiões para que haja homogeneização. Então, vejam, está misturando no controle, não está acontecendo reação, como era esperado. Se acontecesse reação aí, seria um sinal de que alguma coisa estava errada. Agora a gente vai ver ele misturando no anti-D, que é a mesma coisa do nosso anti-RH. Ok? Então a gente vê, está misturando. Isso. Ora, vamos esperar ele terminar de misturar, para a gente ver como é que esse sangue, como é que a gente identifica ele. Ele vai misturar agora o anti-B, o sangue no anti-B, né?
Lembrando que essas fitas têm que ser descartadas após a mistura, porque você poderia estar levando substâncias aglutinogêneas de uma região para outra. Então perceba que ele está sempre trocando essas fitinhas. E agora nós temos também o anti-A sendo misturado. Vamos dar uma olhada. Veja que está reagindo tanto para anti-A como para anti-B. Vocês vão ver isso com mais clareza agora que ele vai virar isso de cabeça para baixo e em diversas regiões. Então veja, o anti-A ficou todo fragmentado, bem como o anti-B. Então é sinal que ele tem tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B no seu sangue. Então já sabemos que o sangue é AB. Agora vamos perceber para o sangue lá na região anti-D. Vejam que também houve coagulação lá. Então a gente vai determinar que o sangue testado é do tipo AB positivo, ok? Estudem pelo material anexo, façam as questões disponíveis no grupo e sucesso para nós, ok? Muito obrigado, falou!